Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da primeira temporada do On Flash, uma nova forma de se informar. Aqui, uma conversa sem distrações sobre os principais acontecimentos do mundo da maçã, com legendas na tela, ideal para acompanhar na correria ou na calmaria do seu dia. Hoje, o papo é sobre algo que mexe com tecnologia, geopolítica e, claro, com o bolso. A chance do iPhone 17, que deve chegar em 2025, vir mais caro. Isso. A fonte dessa história é uma reportagem do The Wall Street Journal. E a nossa ideia aqui é tentar entender o que está por trás dessa possibilidade, né? Quais os fatores que a Apple está pesando? Exatamente. O ponto-chave, segundo o WSJ, é que sim, a Apple está cogitando aumentar os preços da linha iPhone 17. Só que tem um detalhe. Qual? A justificativa oficial, digamos assim, seria para bancar novos recursos, talvez um design diferente. Ah, entendi. Mas aí a coisa complica um pouco, né? Porque essas mesmas fontes dizem que a Apple está fazendo um esforço enorme para não ligar esse aumento às tarifas de 20% sobre produtos da China. Pois é, essas tarifas ainda valem lá nos Estados Unidos, desde o governo Trump, né? Sim, e afetam celulares. Então eles querem o dinheiro, mas sem a culpa das tarifas. Meio arriscado. Exatamente. Parece que existe um receio muito grande da reação do público e também da reação política. Ninguém esqueceu o caso da Amazon, quando surgiu um rumor parecido. Lembro. A Casa Branca não gostou nem um pouco da ideia. Então, associar o preço direto às tarifas é visto como um risco muito grande que a Apple prefere evitar. Faz sentido do ponto de vista da imagem, mas é uma corda bamba, né? Porque se eles não aumentam o preço, com as tarifas valendo, a margem de lucro deles pode, diminuir bastante. Vira quase um beco sem saída. Por isso, alguns analistas estão chamando isso de estratégia da escolha menos pior, sabe? Menos pior? Como assim? Bom, aumentar o preço protege o lucro dessa pressão das tarifas, mas a história contada para o consumidor tem que ser outra. A aposta seria em convencer que o valor extra está na inovação, num design renovado. O problema é que ainda não está claro quais seriam essas grandes novidades do iPhone 17, né? Fica meio no ar. Exato. Por enquanto é só especulação sobre esses trunfos que justificariam o aumento. E enquanto essa decisão do preço não sai, como é que a Apple está lidando com essa pressão das tarifas no dia a dia mesmo, na produção? Olha, eles não estão parados, não. Dá para ver uma movimentação clara na cadeia de suprimentos. Eles aumentaram estoques, para ter uma segurança a mais. Uma reserva estratégica. Isso! E também estão acelerando a transferência de uma parte da produção para a Índia, principalmente dos aparelhos que vão para o mercado americano. Ah, interessante. O próprio Tim Cook falou algo sobre isso, não? Falou sim. Ele mencionou que boa parte dos iPhones enviados para os Estados Unidos entre abril e junho já seriam made in India. Faz todo sentido. E além do preço, a reportagem deu alguma pista do que esperar do aparelho em si, da linha iPhone 17? Sim, tem uma especulação interessante sobre um novo modelo, talvez chamado iPhone 17 Air. Air, como o MacBook. Isso. A ideia é que ele seja ultra fino e talvez ele entre no lugar do modelo Plus que existe hoje. Entendi. Só pra gente ter uma ideia, quanto custa o iPhone hoje? Bom, o iPhone 16 de entrada lá fora começa em $799. Já o Pro Max, o top de linha, parte de $1.199. Dá pra ter uma base. Ok. Então, resumindo a ópera, temos um iPhone 17, que pode sim vir mais caro. A Apple parece pressionada pelas tarifas, precisa manter a receita. Mas prefere vender isso como inovação e design, né? Exato. E, ao mesmo tempo, tenta diminuir aos poucos a dependência da China, levando produção para a Índia. É uma verdadeira dança corporativa num cenário geopolítico bem complexo. É isso, e o ponto-chave para quem está ouvindo é perceber como essas grandes movimentações, decisões políticas de anos atrás, estratégias globais de produção acabam, no fim das contas, batendo no preço do celular que a gente usa todo dia. Não é só sobre o aparelho, né? Tem muita economia e política envolvida. Muita coisa. Fica então a reflexão. Até que ponto essa inovação que as empresas anunciam justifica mesmo pagar mais caro? Ou será que a gente está começando a ver mais claramente os limites e talvez os custos escondidos dessa reorganização das cadeias de produção globais para a tecnologia? É algo para se pensar sobre o valor real das coisas hoje em dia.